Fala galerinha boa do meu coração, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Meu nome é Leonardo S, eu tô aqui para mais um vídeo do canal Ouro no Sertão, o canal que vai levar você ao topo do sucesso. Então já curte o vídeo, se você não está inscrito ainda do canal, se inscreve agora e pode já deixar seu comentário agora ou no final do vídeo com dúvida, com sugestão, com questões, links, você quem manda aqui no canal. Mas não se esqueça, já curte o vídeo e se inscreve no canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre áreas de figuras planas. O que isso quer dizer, professor? Área de figura plana nada mais é, falando informalmente, do que o seu tamanho. Por exemplo, você quer, quando você falar, eu tenho um terreno de tamanho 30 por 10. Isso aí nada mais é do que a sua área. E 30 por 10 são as medidas, comprimento e largura, comprimento e altura, por aí vai. Então, vamos começar falando aqui de as figuras planas mais notáveis, digamos assim, as principais, que a gente tem algumas delas. Primeiro, paralelogramo. O que é um paralelogramo? Paralelogramo é um quadrilátero, ou seja, um polígono de 4 lados, onde a gente vai ter pares de lados iguais e paralelos. O que isso quer dizer? Pares de lados iguais, no caso os lados opostos, são iguais, congruentes e paralelos. Nunca se encontram, nunca se cruzam, ou se cruzam no infinito, digamos assim. Mas a priori nunca se encontra. Então, um paralelogramo é um quadrilátero, um polígono de 4 lados, em que a gente tem pares de lados congruentes e paralelos. No caso, os lados opostos. Então, como a gente calcula a área de um paralelogramo? A gente traça uma altura, todo paralelogramo tem uma altura, e uma base. Show de bola? A altura eu estou chamando de H, base de B. Então, como é que eu calculo a área? Base vezes altura. Show de bola, tranquilidade. É assim que a gente calcula a área de um paralelogramo. Vamos partindo agora para o retângulo, que nada mais é do que um tipo de paralelogramo. Por quê? Porque o retângulo ele também tem dois pares de lados opostos, iguais e paralelos. Esses dois são iguais, congruentes, opostos e paralelos. E esses aqui também. Só que qual a especialidade do retângulo? A especificidade do retângulo? Ele tem os 4 ângulos iguais, os 4 ângulos retos, ou seja, 4 ângulos de 90 graus. Então, como é que eu calculo a área de um retângulo? Da mesma forma do paralelogramo. Traço uma altura e tenho também uma base. Então, a área vai ser igual a base vezes a altura. Repare só, quando eu tenho no paralelogramo, eu traço essa altura, eu formo esse triângulozinho aqui, não é verdade? Se eu pegar esse triângulo e transferir bem para cá, ó, projetar ele aqui sendo a altura e a base sendo daqui até aqui, forma um retângulo. Show de bola? Se ligaram, né? E agora a gente vai aprender a calcular a área do quadrado, que também é um tipo especial de paralelogramo. Por quê? Porque o quadrado também tem dois pares de lados congruentes e paralelos. Só que qual é a especificidade do quadrado? Além de ter os dois lados, os dois pares de lados iguais e paralelos, ele tem os 4 ângulos iguais a 90 graus, ângulos retos, o que faz com que ele também seja um tipo de retângulo. Só que os 4 lados também são iguais. Então eu tenho a altura igual à base. Como a altura é igual à base, eu posso chamar de lado e lado. Entendeu? Então a área vai ser, né, base vezes altura, só que são iguais. Eu chamei de L, que representa lado. A base é L, a altura também é L. Então a área é L vezes L. E L vezes L é o quê? L ao quadrado. Daí vem, quando a gente eleva o número ao quadrado, representação geométrica de um quadrado. Uma coisa está ligada à outra. Show de bola? Tranquilidade, né? Muito fácil.
E agora a gente vem para o losango, que também é um tipo de paralelogramo. Onde? Por que é um tipo de paralelogramo? Mesma coisa, dois pares de lados iguais e paralelos. A diferença aqui é só que ele é meio deitado, oblíquo, algo desse tipo, né? Mas pode pensar que é uma figura diferente, não. Mas é um paralelogramo do mesmo jeito. Onde a gente vai ter uma base, só que essa base eu vou chamar o que? De diagonal. Ó, de uma ponta a outra ponta oposta dentro da figura. Isso é uma diagonal. E a gente tem também aqui outra diagonal. Eu vou chamar essa maior de Dzão, que é a diagonal maior. E vou chamar essa menor de Dzinho, que é a diagonal menor. Como é que a gente calcula a área de um losango? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Professor, por que apareceu esse dividido por 2? Se é um losango, se é um tipo de paralelogramo, não era para ser só diagonal vezes diagonal, já que a área é base vezes altura? Porque se você reparar, essa aqui é a base, ó, e a altura desse paralelogramo aqui, ó, desse retângulo, que também é um paralelogramo. Ó, que eu estou desenhando de preto. Tá percebendo? Então, o losango é só o que está dentro aqui. Então, se eu reparar, é esse retângulo todo, a área do losango é a área desse retângulo, dividido pelo quê? Por 2, porque fica de fora isso aqui que eu estou pintando agora, que daria, se a gente juntasse as peças, outro losango. Então, é a área do retângulo formado, ó, base vezes altura, só que o que? Dividido por 2, porque eu quero só o losango e não o retângulo todo. Show de bola? Fácil demais, né? Tranquilidade. Esses são os tipos, os paralelogramos notáveis que a gente precisa saber que cai em todo tipo de prova. A gente tem que ter isso aqui na mente. Show de bola. Agora a gente vai saber a área de um triângulo. Triângulo é a figura, o polígono, figura geométrica que tem 3 lados. Fácil demais também, ó. Para achar a área de um triângulo, a gente traça a altura. Todo triângulo tem uma altura e uma base. Logo, para achar a área de um triângulo, nada mais é do que base vezes altura dividido por 2. Muito parecido com a área do losango, né? Agora a gente vai calcular, quando for em outro vídeo, que a gente falar especificamente do triângulo, a gente pode demonstrar como é que chega nessa área. Mas a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. E agora a gente tem outro quadrilátero aqui, ó, mas que não é um paralelogramo, é outro tipo de quadrilátero. É o trapézio. No trapézio, a gente tem o seguinte, a gente vai ter uma base zona grande aqui, que eu vou chamar de Bzão, e outra base zona pequena aqui, menor, que eu vou chamar de Bzinho. E também vou ter uma altura. Show de bola? Então, como é que eu calculo a área de um trapézio? A área de um trapézio vai ser base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Professor, por que o senhor botou as bases, a soma das bases entre parênteses? Porque primeiro eu vou ter que somar as bases, fazer base maior mais a base menor. Primeiro eu faço essa soma. Só depois, quando eu tiver o resultado dessa soma, é que eu vou multiplicar pela altura. Então, por isso que eu boto o parênteses. Para você, primeiro, a gente resolve primeiro o que está dentro do parêntese, a soma, base maior mais base menor. E só depois que eu multiplico pela altura e divido por 2. Show de bola, tranquilidade, né? E agora, para a gente encerrar, a área do círculo. No círculo, a gente tem o quê? Quando a gente traça a reta do centro do círculo até a linha de circunferência, a gente tem o raio, não é verdade? Então, para calcular a área desse círculo,
nada mais é do que a área igual a π. Π é aquele númerozinho conhecido, vocês já ouviram muito falar, número irracional, que até hoje ninguém sabe quanto ele vale exatamente. Vários matemáticos ainda tentam descobrir cada vez mais o número de casas decimais, mas que geralmente a gente conhece ele por 3,14, usado muito na trigonometria, que vocês vão ver mais na frente, e usado muito para calcular medida de comprimento de círculo, área, essas coisas. Mas geralmente é usado como valor de 3,14. Algumas questões o professor aproxima para 3,1, mas geralmente ele é 3,14. A área vai ser o π vezes o raio, o r, ao quadrado. Essas são as áreas das figuras notáveis, das figuras mais conhecidas, que mais caem em prova. São as principais. Paralelogramo. Dentro dos paralelogramos temos retângulo, quadrado e losango. Temos o triângulo, muito importante. Retângulo, quadrado e triângulo são as três mais importantes. Trapézio, show de bola, tranquilidade. E o círculo, que também é muito importante, mas vai ser mais importante mais lá pra frente. Se vocês estiverem mais no ensino médio estudando círculo trigonométrico, coisa mais pra frente aí que vocês vão aprender. Então essas são as principais áreas. Tranquilidade, né? Show de bola. Só que agora eu vou deixar uma dica pra vocês. Vocês, sempre que calcular a área, vocês têm que saber o seguinte, ó. Vou apagar aqui, bem rapidinho, falar pra vocês um negócio muito importante, que vocês precisam saber toda vida que estiver calculando a área. Que é o quê? Unidade. Pronto. Vocês precisam saber calcular, transformar unidades. Isso aqui é muito importante no cálculo da área. Quais são as nossas principais unidades que a gente tem? Vamos lá fazer aquela réguazinha. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Show de bola, né? A gente tem essas unidades aqui. Show? Pronto. Toda vida que eu quero vir da esquerda para a direita, eu vou fazer o quê? Multiplicar por 10. Não é verdade? Quando eu estou trabalhando com isso aqui, com unidade de medida, 10, 10, sempre vezes 10. E se eu quero vir da direita para a esquerda, eu vou fazer o quê? Dividir por 10. Se eu quero transformar milímetro em centímetro, eu divido o númerozinho lá, o valor que eu tenho, por 10. Sempre fazendo isso. Cada casa decimal, cada unidade de medida, dividindo por 10. Lembrando que se eu dividir, por exemplo, de milímetro diretamente para decímetro, eu não vou dividir por 10, eu vou dividir por 10 para vir para centímetro e depois, de novo, por 10 para transformar em decímetro. E assim também na multiplicação, se eu quero transformar metro em centímetro, eu não vou multiplicar só por 10, eu vou multiplicar por 10 para transformar em decímetro e depois multiplicar por 10 para transformar em centímetro. Só que isso é a unidade de medida de comprimento. Quando eu estou trabalhando com área, eu trabalho com dois comprimentos, ou seja, comprimento e altura, base e altura, comprimento e largura, diagonal maior, diagonal menor. Então aí vai. E é uma vezes a outra. Sempre que eu multiplico uma coisa vezes ela mesma, ela fica o quê? A ao quadrado. Por exemplo, 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Então quando eu multiplico uma medida por outra medida, igual, ela vai ficar o quê? Essa medida ao quadrado. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com área, toda a área é calculada em que medida? Ao quadrado. Quilômetro ao quadrado, hectômetro ao quadrado, decâmetro ao quadrado, metro ao quadrado, decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado, milímetro ao quadrado. E aí, professor, o que é que muda na conversão de unidade? Muda só o seguinte. Como eu estou trabalhando ao quadrado, qual é o quadrado de 10?
quadrado de 10 é 10 vezes 10, que é igual a quanto? Todo mundo sabe que é 100. Então, toda vida que eu for fazer uma transformação de unidade de área ao quadrado, no lugar de eu multiplicar cada casa decimal por 10, eu vou multiplicar por 100. Sempre, ó. 100 vezes 100 vezes 100 vezes 100 vezes 100. E se eu vir no caminho contrário, da mesma forma que eu multiplico, eu posso dividir, mas sempre por 100 dividido por 100. Olha, ó. Sempre aqui. Show de bola? Não confunda. E sempre lembrando, sempre que a gente for calcular qualquer área, as medidas obrigatoriamente tem que estar na mesma unidade. Eu não posso calcular a área de um retângulo onde a altura está em metro e a base em centímetro. Eu tenho que transformar todas as medidas, base e altura, tudo em metro ou tudo em centímetro ou tudo em decímetro. As medidas têm que estar sempre na mesma unidade. Nunca esqueçam isso. Toda vida que você for fazer uma questão, e prestem bem atenção à unidade, às unidades de cada medida. Toda vida, se tiver a unidade na mesma unidade, faz a multiplicação e o resultado final vai ser aquela unidade ao quadrado. Agora, se tiver unidade diferente, você transforma tudo para a mesma unidade e depois calcula a área e vai dar aquela unidade ao quadrado. Show de bola, é isso aí. Tchau, tchau, bons estudos. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Deixa nos comentários aí sugestão, dúvida, qualquer coisinha que você quiser saber, sugestão de próximo vídeo, de conteúdo, alguma questão, algum link, pode deixar aí no comentário, mas não se esqueça, curte o vídeo, se inscreve no canal e segue lá o nosso Instagram, @ouro-no-sertão, que lá também tem umas dicas infalíveis. Valeu, show de bola, tchau, tchau!